Um dia me casei. E fiquei quase 20 anos casada. E só entendi que estava sozinha quando parei de me calar. Fui fiel, trabalhei, sustentei uma casa inteira e, mesmo assim, fui tratada como vilã. Quando descobri a verdade, precisei escolher: continuar fingindo ou salvar minha dignidade. Essa é a minha história. E talvez seja a sua também. Fique comigo até o final, porque o que eu perdi me levou exatamente até onde eu precisava chegar. Meu nome é Clarice. E se você me olhasse rapidamente na rua, talvez não visse nada além de uma mulher comum. Eu nunca fui de chamar atenção. Sempre fui discreta. Cabelos castanhos lisos, na altura dos ombros. Olhos castanhos atentos. Postura firme. Corpo de quem trabalhou muito mais do que descansou. Durante muito tempo eu achei que ser forte era aguentar tudo calada, sorrir quando doía, manter a aparência de que estava tudo bem, mesmo quando por dentro eu me sentia esgotada. Mas dentro de mim sempre existiu algo que ninguém conseguiu quebrar: a minha dignidade. Desde cedo entendi que a vida não é gentil, nem entrega nada de bandeja. Aprendi a trabalhar cedo, a resolver problemas sozinha, a não depender emocionalmente de ninguém, a assumir responsabilidades antes do tempo e não esperar que alguém viesse me salvar. Cresci ouvindo que mulher precisa ser forte, mas ninguém nunca explicou o preço disso. Eu chorava escondido, ou engolia o choro, respirava fundo e seguia. Não porque era fácil, mas porque desistir nunca foi uma opção. Nunca fui de escândalos, nunca gostei de chamar atenção. Minha força sempre foi silenciosa. Casei muito jovem com Gilberto. Foi meu primeiro namorado. Eu era racional demais para me apaixonar, mas acreditava no amor que cuida, protege, acolhe, com a inocência de quem quer construir um verdadeiro lar. Ele parecia o homem certo. Era alto e forte, educado, bem visto por todos, aquele tipo de pessoa de que ninguém desconfia. Eu entrei naquele casamento acreditando que parceria era caminhar lado a lado, com respeito e lealdade. Foram quase 20 anos juntos que fiquei tentando fazer dar certo e colocando a família em primeiro lugar. Um casamento de concessões, silêncios engolidos para manter a paz. Eu estive presente em todos os momentos, bons e ruins. Sempre fiel, sempre inteira. Mas com o tempo, comecei a sentir algo que não sabia explicar. Uma solidão estranha, silenciosa, que não fazia sentido dentro de um casamento. Eu dormia ao lado de alguém e ainda assim me sentia sozinha. E aquele sentimento, que eu tentei ignorar por muito tempo, foi o primeiro aviso de que minha história estava prestes a mudar. Eu ainda não sabia que, mesmo casada, eu sempre estive sozinha. Eu sempre trabalhei. Nunca tive medo de arregaçar as mangas, de esforço, de cansaço ou de recomeços. Quando construímos nossa primeira casa, eu estava lá, com as mãos sujas de massa, carregando baldes com argamassa, carregando tijolos, pintando, limpando sujeira, ajudando no que fosse preciso, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho fora. Aquela casa não foi apenas construída com tijolos e cimento. Foi construída com o meu suor e esforço também. Enquanto isso, eu também buscava crescer profissionalmente. Com o tempo, troquei de empresa, aceitei desafios, estudei, não por ambição vazia ou fútil, mas porque agora tínhamos 2 filhas, Júlia e Helena. Tudo o que eu fazia era pensando nelas, no futuro delas e na segurança que eu queria oferecer para a nossa família, emocional e financeira. Júlia e Helena eram muito unidas, com diferença de apenas 2 anos entre elas. Se criaram compartilhando tudo, sem ranços ou ciúmes. Fisicamente, eram parecidas. Mesmo tom de cabelo, ambas altas como os pais, faziam amizades facilmente e eram muito inteligentes. Gilberto trabalhava como autônomo. Tinha períodos bons, mas também tinha dias em que qualquer frustração que o incomodava virava motivo para desistir, quando algum cliente mais exigente fazia uma crítica ou cobrava prazos, se sentia contrariado, então simplesmente parava e ficava em casa por dias a fio, entre deprimido e emburrado.
E eu segurava tudo: contas, mercado, todo o necessário para o estudo das nossas filhas, remédios, roupas, imprevistos. Aguentava a pressão no trabalho, muitas humilhações. Engolia e seguia em frente porque tudo dependia de mim. Eu sustentava a casa quase sozinha. Nunca joguei isso na cara dele. Nunca humilhei. Eu não cobrava aplausos ou elogios. Só esperava parceria. Queria sentir que não estava sozinha naquela responsabilidade enorme de manter uma família inteira segura e funcionando. Mas quanto mais eu assumia tudo, mais eu percebia que algo estava errado. Eu não estava apenas bancando financeiramente aquela casa. Eu estava sustentando emocionalmente um casamento que já não se sustentava sozinho. E foi aí que eu comecei a perceber que o peso que eu carregava não era só financeiro. Com o tempo, percebi algo doloroso. Gilberto se ressentia da minha força, se sentia diminuído. Não porque eu o humilhava, mas porque eu não dependia dele para nada. Eu resolvia problemas, tomava decisões, eu seguia em frente. E isso o incomodava profundamente. Sempre tinha opiniões sobre tudo, curiosidade e interesses variados, atenta a um mundo que não parava de crescer. Mesmo morando no interior, tive oportunidades de viajar a trabalho, enxergar outros horizontes, sonhar e trabalhar para alcançar. E isso o incomodava. Nunca quis ser mais forte que ele. Nunca competi. Pelo contrário, muitas vezes eu diminuía a minha própria luz para não ferir o orgulho dele, pedia opinião mesmo quando já tinha a resposta. Mas nada era suficiente. Ele passou a se sentir menor ao meu lado, se sentir incomodado com tudo o que eu representava. Força, autonomia, firmeza, foco. Enquanto eu crescia, ele se fechava. Enquanto eu enfrentava, ele evitava. Cada sonho, plano ou vontade de mudança era visto como uma ameaça que devia ser abafada e neutralizada. Nunca houve algum reconhecimento do esforço enorme que eu fazia me desdobrando para atender tudo. Pelo contrário, minimizava meu trabalho, como se eu apenas tivesse tido muita sorte na vida, não esforço ou sacrifício. Homens emocionalmente fracos não suportam mulheres inteiras, se sentem ameaçados por aquilo que não conseguem ou não querem ser, porque precisa esforço e persistência, assumir erros e tentar de novo, precisa fibra. Enquanto eu avançava, ele se retraía, incapaz de olhar para dentro de si mesmo, reconhecer suas limitações, num ressentimento mal resolvido. E em vez de batalhar para crescer ao meu lado, ele começou a buscar fora algo que alimentasse o ego ferido. E foi nesse espaço vazio que a traição começou a se desenhar. O nome dela era Bruna, e era minha cunhada. Casada com Leonardo, o irmão mais novo de Gilberto. Ela tinha 39 anos na época, 1 ano a mais do que eu. Um sorriso bonito, porém não chegava aos olhos. Morena, com cabelos e olhos castanhos escuros, media pouco mais de 1,5 metros, corpo levemente acima do peso. Alguns a veriam como um tanto vulgar. Saias muito curtas mostrando pernas grossas demais, blusas decotadas e meio transparentes. Mas ninguém dizia nada. Meu cunhado parecia gostar desse jeito. Minha sogra, sempre tão puritana, fingia que não via. Ela era a esposa do filho preferido, então não criaria caso por isso. Ela e Leonardo tinham 2 filhos, Mariano e Francisco, ambos também adolescentes, magros e altos como o pai, ambos tímidos e de poucas palavras, mergulhados em jogos de videogame a maior parte do tempo. Bruna nunca foi uma mulher de grandes conquistas próprias. Ela sempre orbitou a vida dos outros. Nunca construiu algo sólido sozinha. Nunca sustentou um projeto. Nunca assumiu responsabilidades que exigissem constância. Ela vivia de aparências, de pequenas validações, de olhares, de comparações silenciosas. Ela tinha um tipo específico de carência. Precisava ser desejada, precisava ser admirada, precisava sentir que era especial, mesmo que isso custasse atravessar limites. Não era uma vilã de filme, daquelas que planejam tudo friamente. Bruna era mais perigosa que isso. Era vazia, e pessoas vazias costumam sugar o que encontram.
Sempre gostou de chamar atenção de forma disfarçada. Não gritava, mas insinuava. Não se impunha, mas se oferecia. Ria alto demais em certos momentos, tocava no braço por tempo demais, olhava nos olhos por segundos a mais do que o necessário. Era uma sedução sutil, porém constante. Bruna se incomodava profundamente comigo. Não porque eu a atacasse, mas porque eu representava tudo o que ela não era. Eu tinha autonomia, trabalho, estabilidade, respeito. Ela vivia à sombra. Eu não precisava provar nada. E isso, para alguém como ela, era insuportável. Bruna frequentava a minha casa, sentava à minha mesa, convivia com minhas filhas. No começo, eram pequenas coisas. Comentários atravessados, olhares estranhos, um clima pesado quando eu chegava. Com o tempo, percebi que Bruna me observava demais. Prestava atenção em como eu me vestia, como eu falava, como eu conduzia minha casa, minhas filhas. Às vezes fazia comentários que pareciam elogios, mas tinham um tom estranho, enviesado. Você é muito forte, Clarice. Eu jamais daria conta de tudo isso. Não era admiração. Era ressentimento. Como o fato de eu ter comprado um carro usado e aprendido a dirigir numa época em que a maioria das mulheres ainda dependiam dos maridos para quase tudo. Comecei a perceber que Bruna falava de mim pelas costas. Ela gostava de me pintar como uma mulher dura, fria, exigente demais, porque isso a colocava automaticamente no papel oposto. A mulher doce, carinhosa, compreensiva, feminina, aquela que entendia Gilberto melhor do que eu. Esse contraste era conveniente. A traição não começou com toque. Começou com conversa. Bruna era boa nisso. Sabia ouvir. Sabia concordar. Sabia validar tudo o que Gilberto sentia de errado consigo mesmo. Ela nunca o confrontava. Nunca exigia. Nunca cobrava nada. Ela dizia coisas como: você é um homem tão bom, tão sensível. Clarice é muito forte, né? Às vezes homens só querem se sentir necessários. Você merece alguém que te admire do jeito que você é. Ela não falava mal de mim diretamente no início. Ela fazia algo mais inteligente. Plantava dúvidas. Enquanto eu cobrava parceria, responsabilidade e maturidade, Bruna oferecia fuga. Enquanto eu falava de contas, filhas, futuro, Bruna falava de sentimentos, frustrações, sonhos não realizados. Ela não queria construir nada com Gilberto. Ela queria ser o lugar onde ele se sentia confortável em não ser nada. A moto virou o refúgio. O espaço onde não havia cobranças. Onde não existiam responsabilidades. Eles começaram com voltinhas rápidas. Depois, tardes inteiras. Gilberto dizia que ia trabalhar. Bruna dizia que ia resolver coisas. E iam juntos. Capacetes escondiam olhares. O vento dava a falsa sensação de liberdade. A estrada virava desculpa para a intimidade. Ali, eles falavam de tudo. Principalmente de mim. Ela reforçava a ideia de que eu era exigente demais, que eu o diminuía, que ele vivia sob pressão. E ele, fraco emocionalmente, absorvia tudo como verdade. Não houve a princípio sexo, mas houve cumplicidade. E isso muitas vezes é pior. Traição não começa no corpo. Começou na falta de lealdade, quando eles passaram a compartilhar o que não dividiam comigo. Não foi um beijo, foi um desabafo. Ela oferecia escuta. Ele oferecia fragilidade. Ela dizia que o entendia. Eu dizia que ele precisava assumir responsabilidades. Ela dizia que ele era suficiente. Eu dizia que ele precisava crescer. E assim, pouco a pouco, ela se tornava o lugar onde ele se sentia confortável em não evoluir. Eles criaram um mundo à parte, feito de confidências, risadas baixas, segredos. E segredos são a base de qualquer traição. Bruna sabia exatamente o que fazia. Ela nunca atravessava a linha de forma explícita na frente dos outros. Era sempre nas entrelinhas, sempre no privado. Ela gostava de se sentir escolhida, especial, superior a mim. Havia um prazer perverso em saber que estava ocupando um espaço que não era dela, que estava sendo desejada por um homem casado.
Ainda mais por um homem cuja esposa era, aos olhos da família, a forte, a capaz, a que era exemplo. Bruna não queria Gilberto. Ela queria vencer. E Gilberto, ao permitir isso, se tornou cúmplice. Foi um golpe duro quando descobri. Eles saíam sozinhos nesses passeios de moto durante as tardes, enquanto eu trabalhava, enquanto ele deveria estar trabalhando também. Passeios longos, conversas íntimas, confidências que nunca deveriam existir entre cunhados. Um dia, ao chegar em casa, vi um papel sobre a geladeira. Peguei a carta achando que era mais um boleto para pagar. Prendi a respiração e, quando comecei a ler, meu corpo gelou. Ali eu entendi, e não restaram dúvidas sobre o que estava acontecendo. A carta não foi escrita por amor. Foi escrita por vaidade. Bruna precisava materializar aquilo. Precisava registrar. Precisava se sentir importante o suficiente para deixar provas. Era o ego falando mais alto que a razão. Cada frase daquela carta carregava desprezo por mim. Não explícito, mas implícito. Quando li aquelas palavras, eu não senti apenas dor. Senti nojo. Porque ali ficou claro que ela não me via como pessoa. Eu era um obstáculo. Uma sombra a ser removida. Frases como: eu sempre quis encontrar alguém como você. Não deixe Clarice te fazer um homem triste. Sinto tanta saudade dos nossos passeios de moto. Frases que escancararam um relacionamento totalmente impróprio, imoral. Bruna nunca quis amor. Quis validação. Nunca quis família. Quis se sentir superior. Nunca quis Gilberto. Quis provar algo para si mesma. E pessoas assim nunca constroem nada sólido. Elas apenas passam, deixando rastros de vazio. Aquilo não era imaginação. Não era ciúme. Era traição moral. Clara. Cruel. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Não era só o casamento. Era a confiança, o respeito, a noção de família. Mostrei a carta para ele, que se fez de desentendido, dizendo que não significava nada, que eu estava exagerando, que estava procurando problemas onde só havia amizade. Mas eu sabia, ele tinha me traído. Talvez não fisicamente, ainda não, mas com toda a certeza a lealdade foi jogada no lixo. Se é que algum dia isso existiu da parte dele. E não teve coragem suficiente para assumir o que tinha dito, o que tinha feito. Então eu não explodi. Escolhi encarar tudo de frente. Avisei Gilberto que ia tirar essa história a limpo e saí. Eu lembro exatamente do caminho até a casa de Bruna. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Não era raiva o que eu sentia. Era uma mistura de tristeza profunda com lucidez. Eu precisava olhar tudo nos olhos. Precisava ouvir da boca deles aquilo que o meu coração já sabia. Quando cheguei, não gritei, não xinguei. Não fiz cena. Leonardo, o marido dela e irmão mais novo de Gilberto, estava sentado quando eu cheguei. Postura relaxada. Controle remoto na mão. A televisão ligada em algum programa qualquer que ele nem parecia estar assistindo de verdade. Ele não esperava por mim. Cumprimentei sem cordialidade. Não era hora de formalidades. Eu não estava ali para visitas. Eu estava ali para encerrar uma mentira. Bruna ficou tensa assim que me viu. Aquela calma ensaiada escorreu pelo corpo dela como maquiagem sob chuva. O sorriso não se sustentou. O ar da casa mudou imediatamente. Fui direta, firme, exigindo explicações que me eram de direito. Afinal, eu não era uma estranha. Eu era esposa. Eu era família. Ou, pelo menos, eu achava que era. Bruna tentou se manter calma. Usava um tom manso, quase doce, como se aquilo tudo fosse apenas um grande mal-entendido criado pela minha imaginação, que eu estava delirando. Dizia que sempre foi apenas gentil, que nunca teve más intenções. Mas gentileza não cruza limites. Gentileza não escreve cartas daquele tipo. Gentileza não se esconde. Então começaram as acusações. Bruna se fez de vítima, alegando que Gilberto era infeliz por minha causa, que ninguém na família gostava de mim. Tirei a carta da bolsa e a entreguei para Leonardo. Leia,
Leonardo franziu a testa. Olhou para Bruna por um segundo rápido demais para ser inocente. Ela não disse nada. Apenas desviou o olhar. Ele pegou o papel com cuidado excessivo, como se tivesse medo do que aquelas palavras pudessem fazer com a vida confortável que ele insistia em manter intacta. Começou a ler. O rosto de Leonardo mudou à medida que os olhos percorriam as linhas. A cor se perdeu. O maxilar se contraiu. Ali, por um breve instante, ele entendeu tudo. Viu o que a esposa havia escrito. Viu a intimidade. Viu a traição moral escancarada. A verdade esteve diante dele, crua, sem possibilidade de interpretação. Eu vi quando a mão dele tremeu. Foi rápido, mas foi real. Naquele segundo, Leonardo teve uma escolha. Ele poderia ter reagido, poderia ter feito perguntas, poderia ter exigido explicações. Mas isso exigiria coragem, e coragem não fazia parte do repertório dele. Leonardo devolveu a carta lentamente sobre a mesa. Alisou o papel, como se tentasse apagar as palavras com os dedos. Respirou fundo. E então, negou. Isso não prova nada. A frase caiu no ambiente como um soco. Não porque fosse convincente, mas porque era deliberadamente falsa. Ele sabia. Bruna sabia que ele sabia. E ainda assim, ele escolheu fingir. Leonardo não olhou mais para a esposa. Olhou para mim. Foi ali que a covardia ganhou voz. Me olhou com total desprezo. Como se o fato da esposa dele estar se insinuando daquele jeito para outro homem, para o próprio irmão dele, fosse minha culpa. Mais um fraco, sem brios suficientes para encarar a realidade e tomar uma atitude digna. Leonardo se posicionou como quem entra em defesa de um castelo construído sobre areia. Disse que eu era maldosa e via maldade em tudo e sempre procurava problemas. Que Bruna era apenas uma mulher gentil e carinhosa com todos, inclusive com Gilberto, que eu estava inventando e distorcendo tudo. Naquele instante, eu entendi que ele preferia se enganar a enfrentar a própria vida vazia. Era mais fácil me culpar do que agir, me transformar na vilã, do que admitir que dormia ao lado de alguém capaz de atravessar limites com o próprio cunhado. Disse que Bruna era gentil, carinhosa, que todo mundo gostava dela, como se popularidade fosse sinônimo de caráter. Ele não perguntou por quê, não perguntou quando, não perguntou nem onde, porque perguntas trazem respostas, e respostas exigem ação. Quando percebeu que eu não recuaria, Leonardo endureceu. Disse que eu não valia nada, que eu não era mulher, que a mãe dele chorava todos os dias por minha causa. Palavras escolhidas para ferir, para deslocar a dor, para destruir o mensageiro. Era mais fácil me atacar do que encarar o espelho. Mais um golpe. Em choque percebi que minha sogra, Dona Clotilde, para quem eu fui muito mais filha do que todos os filhos dela, por todos aqueles anos, também falava de mim pelas costas. Era a mim que ela recorria sempre que precisava de alguma coisa. Era eu que corria na farmácia, quando ela esquecia de comprar seus remédios. Levava todo mês uma cesta básica que eu recebia na empresa e preferia levar para ela, pois meu sogro ganhava pouco como aposentado e ela não trabalhava. Era eu quem lembrava de datas importantes, comprava presentes para todos, saía correndo do trabalho no meu horário de almoço para levá-la e buscá-la de vários compromissos, encaixando os interesses dela na correria do meu dia a dia, priorizando sempre os outros. Eu vivia exausta, mas não reclamava. Eu gostava dela e achava que ela tinha a mesma afeição sincera, mas estava muito enganada. Gilberto não se mexia para nada, jogava nas minhas costas atender às necessidades de todos, mas nunca reconheceu o que eu fazia. Minha sogra, nas vezes em que Gilberto e eu tivemos alguma discordância na frente dela, até por bobagens, ela dizia que ele não devia brigar comigo porque... Ela tem cheque ouro, dizia ela. Ou seja, ela sabia que eu ganhava bem mais, sustentava tudo, e só por isso na minha frente me tratava bem. Pelas costas era outra história. Meu sogro, seu Júlio, era um homem calado, sério, de pouca conversa, mas sempre olhava para mim e minhas filhas com carinho, um leve sorriso no canto da boca. Não gostava de fofoca.
Várias vezes chamou a atenção da esposa por ficar falando dos outros. Ele não tinha paciência para intrigas nem interesse em participar desse tipo de coisa. E ali, tudo se fechou. Eu não precisava mais de respostas. A escolha de Leonardo dizia tudo. Aquele homem preferiu preservar uma mentira confortável a defender a própria dignidade. Preferiu fingir que não viu a verdade. A admitir que sua vida estava construída sobre areia. Olhei para ele com calma, sem raiva, sem ódio, porque naquele momento eu não via um inimigo. Via alguém pequeno demais para a verdade. Quase senti pena dele que escolheu continuar com sua vida medíocre. Bruna permaneceu em silêncio. Não precisava mais se explicar nem se defender. Leonardo estava fazendo isso por ela. Eles criaram ali um pacto mudo, um acordo implícito. Ela não seria confrontada. Ele não teria que mudar nada. A verdade seria empurrada para baixo do tapete. E a poeira emocional, que alguém mais limpasse. Olhei para Gilberto, que tinha ido atrás de mim, numa tentativa de me fazer desistir. Ele ouviu tudo em silêncio, sem dizer nada. Um silêncio covarde. Baixou a cabeça envergonhado. Não de mim, dele mesmo, do inútil que provou ser, perdendo a última oportunidade de salvar esse casamento, ao não assumir o que estava realmente acontecendo. Naquele momento, eu entendi que ninguém ali estava disposto a ser honesto, e que eu estava sozinha naquela luta. Não havia ninguém para me defender, nem um casamento que valesse a pena preservar. Foi ali que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Deixar tudo isso para trás. Olhei para aqueles dois homens, tão diferentes, mas tão iguais. Leonardo, agressivo na negação. Gilberto, covarde no silêncio. Não havia mais nada a dizer. Quando virei as costas, Gilberto finalmente falou. Não para assumir, não para pedir desculpas. Clarice, vamos embora. A frase veio baixa, cansada, vazia. Eu me virei devagar. Eu já fui, e fui mesmo. Porque naquele instante eu entendi. O silêncio dele foi a traição mais alta de todas. Quando saí daquela casa, eu não estava destruída. Eu estava decidida. A negação de Leonardo foi o último empurrão que eu precisava. Não havia mais nada a salvar ali. Nenhuma família. Nenhum vínculo. Só um amontoado de silêncios, covardias e mentiras sustentadas por conveniência. E eu não faria parte disso. Pedir o divórcio não foi um ato impulsivo. Foi uma decisão construída em silêncio, durante noites intermináveis, olhando para o teto, tentando entender onde eu tinha errado. Chorei muitas vezes sozinha, para que minhas filhas não vissem a dor que eu carregava, apesar de ser impossível esconder a mágoa e a tristeza. Eu sabia que isso significava perder muita coisa, e perdi. Abri mão de grande parte do patrimônio que eu tinha conquistado sozinha, mas ganhei liberdade. Aceitei prejuízos financeiros enormes. Praticamente paguei para ter a minha liberdade. Mas havia algo que eu não estava disposta a perder: a mim mesma. Ouvi julgamentos de todos os lados. Pessoas dizendo que eu estava exagerando, que aquilo não era traição de verdade, que eu deveria ser mais compreensiva. Mas ninguém vivia dentro da minha casa. Ninguém sentia o peso do desrespeito diário. Quando o respeito acaba, o relacionamento não sobrevive. Eu sabia disso no fundo da alma. Eu não saí de casa naquele dia como quem foge. Saí como quem encerra. A decisão já estava tomada muito antes de eu começar a arrumar qualquer coisa. Ela nasceu em noites sem sono, em pensamentos repetidos, em lágrimas que caíam no travesseiro sem fazer barulho. Quando finalmente chegou a hora, não havia desespero. Havia um cansaço profundo e uma estranha clareza. A casa ainda estava silenciosa quando acordei. O tipo de silêncio que antecede algo definitivo. Olhei ao redor e tudo parecia igual, mas nada mais era. Cada parede carregava anos de esforço, concessões, expectativas que não se cumpriram. E eu sabia que, ao sair dali, não estava apenas mudando de endereço. Eu estava encerrando uma versão inteira de mim. Fui até o quarto das meninas.
Júlia dormia de lado, abraçada ao travesseiro. Helena estava encolhida, com o cobertor até o queixo. Fiquei alguns segundos parada na porta, observando. A respiração delas era tranquila. Elas ainda não sabiam que aquele dia dividiria a vida em antes e depois. Toquei de leve nos cabelos de cada uma. Um gesto simples, quase automático. Mas ali, naquele toque, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu vou proteger vocês, mesmo que isso me custe tudo. Não levei tudo. Levei o necessário. Roupas, documentos, algumas fotos, os móveis dos quartos das meninas, alguns eletrodomésticos que havia em duplicidade naquela casa que agora ficaria ainda cheia de lembranças em todos os cantos. E meu carro. Cada gaveta aberta trazia uma lembrança, uma viagem, um aniversário. Um momento que, na época, parecia felicidade. Havia coisas que doíam ao tocar. Outras que eu simplesmente deixei para trás. Não por raiva, mas porque não cabiam mais em mim. As meninas acordaram aos poucos. Júlia percebeu primeiro. Sentou na cama e me observou em silêncio. Ela sempre foi assim. Atenta. Perceptiva. A gente vai embora, né? Não foi uma pergunta infantil. Foi uma constatação. Assenti com a cabeça. Não havia mais como fingir. Helena veio logo depois. Olhou as malas no chão, as caixas, a movimentação estranha. Seus olhos encheram de perguntas que ela ainda não sabia formular. A gente vai mudar por um tempo. Não menti, mas também não feri. Expliquei que nem todo lugar é seguro para crescer. Que às vezes a gente precisa sair para se cuidar. Disse que eu estaria com elas, sempre. Que nada do que estava acontecendo era culpa delas. Júlia me abraçou forte. Helena segurou minha mão. Antes de sair, percorri a casa uma última vez. A cozinha, a sala, o corredor, o quarto que já não era mais meu. Tudo parecia menor, mais distante. Não chorei. Não naquele momento. Chorar teria me feito ficar. E ficar não era mais uma opção. Gilberto estava ali, parado, sem saber o que dizer. Não pediu para ficarmos. Não pediu desculpas. Não prometeu mudar. Talvez tenha percebido tarde demais que o silêncio também tem consequências. As meninas passaram por ele. Ele as abraçou rápido. Um abraço sem jeito. Inseguro. Como se tivesse medo de se comprometer até naquele gesto. Eu segurei a porta. Respirei fundo. E atravessei. O ar do lado de fora parecia diferente. Mais frio. Mais real. Coloquei as malas no carro. As meninas se acomodaram no banco de trás. Júlia olhava pela janela. Helena segurava minha mão entre os bancos. Quando liguei o carro, minhas mãos tremeram. Não de arrependimento, de responsabilidade. Eu não tinha todas as respostas. Não tinha garantias. Mas tinha algo que nunca tive antes. Decisão. Quando o portão se fechou atrás de nós, algo se fechou dentro de mim também. Não com dor, com firmeza. Eu não estava indo embora da minha vida. Eu estava finalmente entrando nela. Durante o caminho, ninguém falou muito. O silêncio era denso, mas não hostil. Era um silêncio de assimilação, de luto, de coragem. Em determinado momento, Helena perguntou: "A gente vai ficar bem?" Olhei pelo retrovisor. Vi os dois rostos esperando minha resposta. A gente vai ficar bem, sim. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. Segui dirigindo, sem olhar para trás, porque naquele dia, ao sair de casa com minhas 2 filhas, eu deixei para trás mais do que um casamento. Deixei o medo, deixei a culpa, deixei a versão de mim que aceitava menos do que merecia. E mesmo sem saber exatamente o que viria pela frente, eu sabia, com toda certeza, que estava indo na direção certa. Saí do casamento levando minhas filhas pela mão. Júlia e Helena, que eram o que realmente me importava. Protegi a infância delas como pude, à custa de engolir muitas coisas, mas os sinais de desgaste eram evidentes. Filhos percebem tudo. Naquele dia, eu não saí derrotada.
Saí ferida, sim, mas livre. E foi com essa liberdade dolorosa que eu decidi recomeçar do zero. Eu fiz questão de nunca colocá-las contra o pai, embora eu fosse transparente sobre tudo o que aconteceu e sobre as decisões que precisei tomar. Júlia entendeu antes que alguém explicasse. Não porque soubesse todos os detalhes, mas porque adolescentes percebem quando a verdade começa a falhar. Ela vinha sentindo há meses. As portas que se fechavam com mais força. As conversas interrompidas quando ela entrava no cômodo. O jeito diferente do pai, sempre apressado para não ficar. Ela não precisava de provas. Precisava de coerência. Quando viu as malas, algo dentro dela se organizou. Não foi choque. Foi confirmação. Aquele tipo de entendimento que dói, mas alivia ao mesmo tempo. Júlia não chorou. Guardou tudo. No banco de trás do carro, ela observava a rua passar, mas estava olhando para dentro. Pensava no pai. Não com raiva imediata, com decepção. A raiva viria depois, quando tivesse palavras para isso. Ela se perguntava se ele sabia o que estava perdendo. E mais ainda, se um dia perceberia. Helena sentiu diferente. Mais no corpo do que na cabeça. Ela sempre foi mais sensível aos humores da casa. Percebia mudanças no tom de voz, no clima, no jeito como a mãe respirava quando achava que ninguém estava olhando. Ela não entendia tudo, mas sentia tudo. Ao sair de casa, Helena teve medo. Não do futuro, mas da ruptura. Do que não seria mais igual. Do pai ficando para trás. Ela queria fazer perguntas. Muitas. Mas não queria ferir a mãe. Então escolheu o silêncio. Segurou a mão de Clarice durante o trajeto, como quem ancora alguém para não se perder. Não disse nada, mas aquele gesto era uma forma de dizer: eu estou aqui. As duas carregavam um peso parecido, mas de formas diferentes. Júlia se sentia responsável por ser forte, por não dar trabalho, por proteger a mãe da própria dor. Assumia uma maturidade que não era obrigação dela, mas que veio como reflexo do caos. Helena oscilava entre a tristeza e a culpa. Pensava se algo poderia ter sido diferente, se tivesse sido mais carinhosa, se tivesse percebido algo antes. Esse tipo de culpa silenciosa é comum em filhos de lares partidos. Eles se perguntam onde erraram, mesmo sem ter errado em nada. Nenhuma das duas falou mal do pai naquele dia. Nem o defenderam. Era um luto confuso. Amar alguém que decepcionou. Elas já tinham idade para entender que nem todo mundo é de confiança e que sangue não garante respeito. A adolescência é uma fase complicada por si só para a maioria das pessoas, e um divórcio não ajuda em nada. Apesar disso, elas eram totalmente apegadas e entenderam que as decisões que tomei eram para o bem de todos. Me afastei da família toda, com tristeza apenas por seu Júlio, mas acho que ele sempre entendeu e teria feito o mesmo. Anos depois, Júlia lembraria daquele dia como o momento em que aprendeu que dignidade não se negocia, que amor sem respeito não é amor. Helena lembraria como o dia em que aprendeu que é possível sentir medo, e ainda assim seguir. Nenhuma delas diria isso em voz alta, mas carregariam para sempre. Porque naquele dia, ao sair de casa, Clarice não ensinou com palavras. Ensinou com atitude. E as filhas viram. Recomeçar do zero nunca foi algo bonito para mim. Não teve música épica, não teve sensação de vitória. Teve medo. Teve silêncio, preocupações. Teve noites longas demais. Quando decidi mudar de cidade com minhas duas filhas, eu sabia que estava escolhendo a verdade, mas isso não tornava o caminho mais leve. Eu não estava apenas trocando de endereço. Eu estava encerrando uma vida inteira construída com esforço, renúncia e esperança de que um dia tudo faria sentido. Cada caixa parecia guardar uma versão minha que já não existia mais. Havia lembranças boas, sim, mas também havia muita dor, muita concessão, muito silêncio engolido. Em vários momentos, a culpa me atravessou como uma faca. Eu me perguntava se estava sendo egoísta, se não estava tirando das minhas filhas uma estabilidade que a sociedade insiste em chamar de família.
Mesmo sabendo que aquela estabilidade era frágil e falsa, a dúvida me acompanhava. Chegar à nova cidade foi assustador. Ruas desconhecidas, pessoas que não sabiam nada sobre mim. Um apartamento simples que ecoava meus próprios pensamentos. Eu não tinha rede de apoio, não tinha colo, não tinha para quem ligar quando o cansaço batia forte. Eu tinha apenas a responsabilidade de continuar sustentando um lar sozinha e a obrigação silenciosa de parecer forte o tempo todo. Na primeira noite longe, Júlia demorou a dormir. Rolava na cama, mexia no celular sem atenção, pensava em mensagens não enviadas. Havia vontade de confrontar o pai. E, ao mesmo tempo, medo da resposta. Helena dormiu mais cedo, exausta emocionalmente. Mas acordou no meio da noite e foi até o quarto da mãe. Deitou ao lado dela, em silêncio. Clarice sentiu o peso do corpo pequeno e o calor do abraço. Não perguntou nada. Apenas acolheu. Ali, sem palavras, as três estabeleceram um acordo invisível. Vamos atravessar isso juntas. Durante o dia, eu funcionava. Organizava escola, horários, trabalho, contas. Eu precisava dar conta, porque existiam duas meninas que dependiam de mim. À noite, quando tudo se calava, eu sentava na beira da cama e sentia o peso das decisões cair de uma vez só. Muitas vezes chorei em silêncio, com medo até do som das minhas próprias lágrimas. O medo de não conseguir, de faltar dinheiro, de adoecer, de falhar como mãe era constante. Os primeiros tempos foram difíceis para todas nós. Em feriados prolongados ou férias escolares, as meninas viajavam para ficar com o pai. Mas nunca mais foi como antes. Júlia foi a primeira a se afastar do pai mesmo sem anunciar. Ela atendia às ligações, respondia às mensagens, mas algo essencial tinha mudado. O brilho, a espontaneidade, a confiança. Nas primeiras vezes que se viram depois do divórcio e da mudança, ela observava o pai com olhos mais adultos do que deveria. Percebia as pausas, as justificativas vagas, a maneira como ele evitava falar do passado. E aquilo incomodava mais do que qualquer briga. Júlia não precisava de explicações técnicas. Precisava de verdade. Ela esperava, em silêncio, que ele dissesse algo simples. Um reconhecimento. Uma responsabilidade assumida. Mas isso nunca vinha. E a ausência dessas palavras foi criando distância. Não por raiva explosiva, mas por decepção acumulada. Júlia começou a perceber que o pai queria preservar a própria imagem, que preferia parecer correto a ser honesto. E isso, para ela, foi determinante. Ela deixou de compartilhar sonhos, de contar medos, de pedir conselhos, porque não confiava mais. Helena seguiu outro caminho. Ela sentia falta, muita. Sentia falta da presença, das conversas simples, das rotinas que não voltariam. Quando estava com o pai, tentava agir como antes. Ria, abraçava, contava coisas da escola. Mas algo sempre travava. Helena carregava uma culpa silenciosa, como se amar o pai fosse uma forma de trair a mãe. Como se demonstrar carinho fosse invalidar a dor que Clarice havia vivido. Ela nunca disse isso em voz alta, mas sentia. E o pai, sem perceber, colocava peso sobre ela. Dizia que sentia saudades, que a casa estava vazia, que tudo tinha ficado difícil. Helena ouvia, absorvia e se calava, porque não queria ser mais um problema. Com o tempo, algo ficou evidente para as duas. O pai abriu mão da responsabilidade emocional. Ele não pediu desculpas de verdade. Não explicou. Não sustentou conversas difíceis. E isso custou caro. Júlia entendeu que não era papel dela educar o pai emocionalmente. Que não precisava insistir por um vínculo que ele não estava disposto a aprofundar. Helena, aos poucos, entendeu que podia amar, sem se machucar. Que podia sentir saudade, sem se anular. Foi um aprendizado lento, doloroso, mas necessário. O pai não foi excluído da vida delas, mas também não ocupou mais o centro.
Virou presença eventual, referência distante. Alguém importante, mas limitado. Júlia passou a respeitar sem idealizar. Helena passou a amá-lo com limites. E ambas passaram a enxergar algo com clareza. Só ações constroem vínculos, não intenções. E eu, mesmo com medo, eu seguia em frente, nunca voltei atrás. Porque voltar não significava segurança. Significava me anular. E aos poucos, algo começou a mudar. Minhas filhas se adaptaram mais rápido do que eu imaginava. Fizeram amigos. Júlia se encantou com a cidade, com novas possibilidades. Helena parecia mais leve, mais curiosa, mais tranquila. Elas riam mais, dormiam melhor. Aquilo foi um sinal silencioso, mas poderoso, de que eu tinha feito a escolha certa. Com o tempo, eu também comecei a me reconhecer novamente. Aprendi a andar sozinha pela cidade, a tomar café comigo mesma sem culpa, a gostar do silêncio como espaço de reconstrução. Pela primeira vez em muitos anos, eu não precisava fingir que estava tudo bem, nem me calar para manter uma paz que nunca foi real. Recomeçar do zero não apagou minhas dores, mas me ensinou algo essencial. A verdadeira paz começa no momento exato em que a gente para de se abandonar para caber na vida de alguém. E eu respirei. Iniciei uma nova carreira e estava feliz encarando novos desafios. Trabalhar na área de vendas era algo inédito para mim, mas também descobri que tinha tino comercial e habilidades para lidar diretamente com clientes. Vender não era tão difícil quanto eu imaginava, e os resultados logo começaram a aparecer. Conquistamos uma vida ainda mais confortável do que antes, e a paz que eu precisava se instalou em nossa casa. E foi justamente quando eu comecei a me sentir inteira e segura outra vez, que a vida resolveu me surpreender. Alguns anos se passaram. Eu não estava procurando amor quando conheci Roberto. Na verdade, eu tinha decidido que ficaria sozinha por muito tempo. Depois de tudo o que eu vivi, estar só parecia mais seguro. Eu precisava aprender a confiar em mim e no meu julgamento antes de tentar confiar em outra pessoa. Eu precisava me reconstruir inteira, sem pressa, sem promessas, sem expectativas que pudessem me machucar de novo. Roberto apareceu de forma simples, quase silenciosa. Não houve impacto imediato, nem aquela sensação de urgência que muitos confundem com paixão. Houve calma. E isso para mim foi estranho no começo. Ele era um homem maduro, seguro, que não sentia necessidade de provar nada. Ele escutava com atenção, fazia perguntas sinceras e respeitava meu espaço. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia analisada, disputada ou diminuída. No início, eu mantive certa distância. Ainda havia feridas abertas, receios escondidos, uma desconfiança natural de quem já se machucou demais. Mas Roberto não pressionava, não cobrava, não exigia. Ele apenas estava presente. E essa presença constante, tranquila e respeitosa, começou a desmontar, aos poucos, todas as defesas que eu tinha construído para sobreviver. Eu percebi algo que nunca tinha vivido antes. Ele não se incomodava com a minha força. Não se sentia ameaçado pela minha independência, pelo meu trabalho, pela minha autonomia. Pelo contrário, ele admirava isso em mim. Ele me enxergava como parceira, não como alguém a ser controlada ou diminuída para caber ao lado dele. Aquilo me tocou profundamente. Nosso relacionamento cresceu devagar, do jeito que as coisas verdadeiras crescem. Sem promessas exageradas, sem jogos emocionais, sem cobranças ou imposições. Havia diálogo, respeito e cuidado. Eu aprendi que amor não precisa machucar para ser intenso, que não precisa doer para ser real. Amor pode ser abrigo, pode ser paz. Minhas filhas observaram tudo com atenção. Roberto nunca tentou ocupar um espaço que não era dele. Ele se aproximou com cuidado, com respeito, construindo confiança dia após dia. Isso foi essencial. Ver minhas filhas à vontade, seguras e tranquilas, me deu a certeza de que eu estava no caminho certo. Minhas filhas o aceitaram naturalmente. Com Roberto, eu aprendi a baixar a guarda,
Aprendi a respirar fundo sem medo do próximo passo. Aprendi que é possível amar sem perder a si mesma. Pela primeira vez, eu não precisava me proteger o tempo todo. Eu podia simplesmente ser. E sem perceber, aquele amor tranquilo começou a redesenhar o que eu entendia como família. Depois de alguns anos ao lado de Roberto, morar juntos não foi uma decisão difícil. Não houve aquele frio na barriga carregado de medo, nem discussões intermináveis. Foi uma escolha tranquila, quase natural, como se a vida estivesse apenas organizando as coisas do jeito certo. Nós já fazíamos parte do dia a dia um do outro, já dividíamos risadas, preocupações e planos. O futuro seria a dois. Formalizar isso era apenas um passo a mais. Minhas filhas já estavam construindo suas próprias identidades. Júlia sempre foi mais observadora, madura para a idade. Helena, mais leve, curiosa, com um brilho nos olhos que iluminava a casa. Eu conversei muito com as duas antes de qualquer decisão. Queria que elas se sentissem seguras, ouvidas e respeitadas. E para minha alegria, a resposta delas foi simples e sincera. Elas estavam felizes por mim. Com o tempo, novos rostos passaram a fazer parte da nossa rotina. Júlia começou a namorar Cássio e Helena conheceu Eduardo. 2 meninos educados, respeitosos, que entraram na nossa casa com cuidado e carinho. Eles não chegaram impondo presença, chegaram somando. Aos poucos, foram criando vínculo, participando dos nossos momentos, entendendo a dinâmica da nossa família. A casa começou a mudar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Os almoços de domingo se tornaram sagrados. A mesa quase nunca tinha lugar sobrando. Conversas atravessavam a tarde. Risadas surgiam sem esforço. Histórias se misturavam. Havia barulho. Havia movimento. Havia vida. E, principalmente, havia leveza. Eu observava tudo aquilo muitas vezes em silêncio, com o coração cheio. Não existia mais aquele clima pesado que eu conheci por tantos anos. Ninguém precisava medir palavras. Ninguém caminhava pisando em ovos. As pessoas estavam ali porque queriam estar, não por obrigação. Foi nesse ambiente simples, cheio de imperfeições e verdade, que eu entendi o que realmente significa pertencimento. Família não é controle, não é silêncio forçado, não é aparência. Família é conforto. É poder ser quem se é sem medo. É saber que há espaço para todos. Ali, naquela casa cheia de vozes, risadas e afeto, eu percebi que a felicidade não precisava ser grandiosa. Ela só precisava ser real. E foi vivendo essa felicidade simples que eu finalmente consegui olhar para o passado sem dor. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Durante muito tempo achei que sentiria. Achei que a lembrança de tudo o que vivi me traria revolta, mágoa ou desejo de acerto de contas. Mas o que sinto agora é algo muito diferente. Lucidez. Uma lucidez tranquila, que só chega quando a gente atravessa a dor e não se perde nela. Eu não me arrependo de ter ido embora. Ficar teria sido mais fácil aos olhos de quem vê de fora. Teria sido mais confortável financeiramente, socialmente aceitável, silencioso. Mas teria me custado a mim mesma. E eu aprendi, da forma mais dura, que nenhuma relação vale o preço da nossa dignidade. Me calei para evitar conflitos e manter uma aparência de normalidade. Mas o silêncio não salvou nada. Ele só adiou o inevitável e me adoeceu por dentro. Quando eu finalmente disse basta, não foi um grito. Foi uma decisão firme, consciente e sem volta. Ao escolher não me calar mais, eu perdi coisas. Perdi bens, perdi segurança, perdi pessoas que só estavam ao meu lado enquanto eu aceitava menos do que merecia. Mas ganhei algo muito maior. Paz. Ganhei o direito de dormir tranquila. Ganhei a liberdade de ser quem eu sou, sem medo de ser diminuída. Minhas filhas cresceram assistindo a esse processo. Eu nunca precisei dizer a elas o que é um relacionamento saudável. Eu mostrei. Mostrei que amor não humilha, não trai, não desrespeita. Mostrei que ser forte não é ser dura, é ser fiel a si mesma. E hoje,
Ao ver as mulheres que elas estão se tornando, eu sei que fiz a escolha certa. Bruna continuou casada com Leonardo. Um casamento vazio, não tiveram filhos, viviam cada um em seu mundo. Ela com frivolidades e ele afundado num sofá hipnotizado por jogos de futebol para se anestesiar de uma vida sem sentido. Seus pais já haviam falecido há algum tempo e Gilberto também se afastou deles. Minhas filhas nunca mais os viram como alguém realmente da família. Ele era um coitado e ela uma mera penetra, que todo mundo apenas aturava. Gilberto precisou ficar sozinho para enxergar o que sempre foi óbvio. Fui mais do que esposa e mãe. Fui a melhor amiga que ele poderia ter tido nessa vida. Não ter sabido me respeitar e valorizar afastou tudo o que era mais importante, a própria família. Ter ficado sozinho também teve um efeito em sua vida profissional, já que agora ele precisava ter constância no trabalho, pois não havia mais a Clarice para pagar as contas. Se obrigou a crescer também nesse aspecto. E com o tempo, algo que eu nunca forcei começou a acontecer de forma natural. Gilberto passou a estar presente em momentos importantes da vida das nossas filhas. Aos poucos, ele começou a participar de festas de família, aniversários, formaturas, datas comemorativas como o Natal. Nada foi imposto, nada foi ensaiado. A vida simplesmente encontrou um jeito mais maduro de seguir em frente. Sempre tive uma consciência muito clara dentro de mim. Independentemente de tudo o que aconteceu entre nós como casal, ele não deixou de ser pai. E eu nunca quis colocar sobre as minhas filhas o peso de uma escolha que foi minha. Eu poderia ter alimentado mágoas, poderia ter criado barreiras, poderia ter usado o silêncio ou a distância como forma de punição. Mas eu escolhi outro caminho. Escolhi não transformar dor em herança. Nunca incentivei o afastamento. Pelo contrário, fiz questão de que Júlia e Helena entendessem que respeito não depende de perfeição. Eu sabia que Gilberto não priorizou a própria família como deveria, mas isso não apagava o fato de que ele era parte da história delas. E eu não queria que crescessem carregando rancores que não eram delas. Minhas filhas sempre foram muito inteligentes, sensíveis e observadoras. Elas entendiam mais do que eu jamais precisei explicar. Com o tempo, foram construindo a própria relação com o pai, do jeito delas, no ritmo delas, sem interferência minha. Elas não precisaram escolher lados. Nunca precisaram dividir o coração. Elas aprenderam que é possível amar sem negar a verdade. Ver isso acontecer foi libertador. Libertador porque eu percebi que maturidade emocional não é apagar o passado, mas saber colocá-lo no lugar certo. Não era sobre fingir que nada aconteceu. Era sobre não deixar que o que passou definisse tudo o que ainda poderia existir. Hoje, quando estamos todos juntos em alguma comemoração, não existe clima pesado. Existe respeito. Existe civilidade. Existe entendimento. Cada um ocupa o lugar que lhe cabe, sem disputas silenciosas, sem ressentimentos escondidos. E isso só foi possível porque eu decidi não carregar pesos que não me pertenciam mais. Aprendi que viver leve é uma escolha diária. Que perdoar não é esquecer, é se libertar. Que soltar mágoas não beneficia quem feriu, beneficia quem escolhe seguir em frente. Eu fiz as pazes com a minha história não para justificar o que vivi, mas para não continuar vivendo presa a ela. No fim, o melhor presente que eu dei às minhas filhas e a mim mesma foi a chance de viver sem carregar pesos, porque a vida já é desafiadora demais para que a gente ainda insista em arrastar dores que não precisam mais nos acompanhar. Se essa história é parecida com a sua, deixe um comentário. Ninguém precisa se calar para merecer amor ou respeito. Quantas de nós ainda lutam em silêncio? Se gostou, deixe um like e se inscreva para estarmos juntas nas próximas histórias. Até lá!